Então vamos nesse momento levar nosso pensamento a Deus e Jesus, orarmos uma prece Cáritas e iniciarmos nosso trabalho, nossa palestra de hoje. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao outro o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que é criado. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e toda lágrima secarão, toda dor do camarcão, e um só coração, só pensamento para até vós, convicção de fé. Com Moisés sobre as montanhas, nós o esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de dar o progresso a fim de subirmos até vós, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e razão, dá-nos a simplicidade para as nossas almas, pois o homem deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Nosso irmão já é conhecido da casa e dispensa apresentações. Tem Hoje eu vou dar um auxílio de celular, né, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui com vocês. Toda vez que a gente se reúne, vamos dizer assim, em benefício do Evangelho segundo o Espiritismo, isso nos traz conforto, nos traz sabedoria, né? Agrega a nossa maneira de viver, de conduzir a vida e de lidar com os problemas, com as situações criadas por nós mesmos, né? Às vezes nessa encarnação, às vezes em encarnações passadas. O que nós não podemos é agregar problemas que não são nossos e tentar carregar problemas que não são nossos. Nós estamos aqui para auxiliar, para orientar, para direcionar diante do Evangelho segundo o Espiritismo tudo aquilo que ele nos passa no dia a dia. Mas nós temos um defeito, a gente sempre busca as dores do outro como uma forma de aliviar o outro, mas acaba sobrecarregando a nós. Quando, na verdade, a gente tem que auxiliar e mostrar para o nosso próximo o caminho a se seguir. Porque se nós aprendemos que nós não podemos errar ou cometer o mesmo erro várias vezes, várias circunstâncias, então é isso que nós temos que ser no caminho do nosso próximo. Nós temos que ser luz para o nosso próximo. Não adianta eu ir buscar o problema do próximo e resolver o problema do próximo e trazer para mim. E o próximo continuar errando, e eu continuar indo lá e resolvendo. Isso quando nós conseguimos resolver. Então a doutrina espírita, ela evolui à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos praticando, à medida que nós vamos colocando em prática, nós evoluímos também. Porque a doutrina ela não para, ela vai dando entendimentos diferentes, ela vai abrindo caminhos diferentes na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e vai conduzindo. Nós vamos achando o que é certo e o que é errado. A gente sabendo o que é certo e o que é errado, é claro que nós vamos procurar o caminho que nos traz menos dor, ou seja, o caminho que nós erramos menos. É a questão do perdão, a questão da culpa. Quando nós perdoamos alguém, esse perdão sai do coração. Você perdoou. O sentido do perdão é você perdoar e continuar a sua caminhada. Não é porque você perdoou que você tem que ficar ali parado, esperando, para continuar caminhando. Porque às vezes você vai ficar estagnado em determinado papel, em determinado padrão.
com uma determinada pessoa que você já fez a sua parte, você já cumpriu com a sua obrigação, você já cumpriu com os ensinamentos da doutrina espírita, você já perdoou. Então, esse é o principal foco. Se você já aprendeu que você deve perdoar, aquele que ainda não aprendeu, que não sabe perdoar, ele vai continuar parado no caminho. Ele vai continuar parado na leira. E a gente precisa, então, dar continuidade. Porque se todo lugar que eu paro, ou eu perdoo, ou eu tenho que pedir perdão, e eu fico esperando o meu próximo entender o que é isso, e a minha evolução onde fica? E a continuidade da minha caminhada onde fica? E os próximos passos que eu tenho que passar, onde fica? Então, nós temos que parar para pensar e analisar isso, né? Nós convivemos num meio familiar, num ambiente familiar, em que nós somos colocados ali para aprender um com o outro, aí já é diferente. Agora, na caminhada do dia a dia, com as pessoas que nós conhecemos e encontramos no nosso dia a dia, com problemas que nós desconhecemos, às vezes com pessoas que nos ferem, ou que nós ferimos, então nós precisamos, como se diz, entender. Se eu errei aqui, e eu entendi que eu errei, e eu pedi perdão, pedi desculpa, ou se a pessoa me pediu perdão, pediu desculpa, continua. Não pare. Continua. Porque senão você vai ficar parado. Eu não vou dizer que você vai perder tempo, mas você vai deixar de cumprir etapas. E a vida vai passando. E os dias vão passando, os meses, os anos, e chega num ponto que você, de repente, tinha uma determinada missão para ser cumprida, você não cumpre ela por inteiro, porque você ficou parado esperando. E tem pessoas que, às vezes, ela fica estagnada na evolução dela, né? Então, Jesus sempre disse, né? Ele falou sempre para as multidões. Eu tentei passar para o meu notebook aqui, eu não consegui. Eu fiz uma síntese aqui no celular durante a semana. Então, ele sempre disse, né? Que nós devemos alcançar a todos. Os que estão perto e os que estão longe. Os que caminham com Cristo, com os ensinamentos de Cristo, né? Que é o Evangelho, passa bem esmiuçado para a gente, eu sempre falo isso, bem mastigado, mas também que nós devemos buscar uma direção. Nós devemos dar continuidade no caminho, como eu disse para vocês. Então, está aqui. Os que estão perto são aqueles que nós paramos, resolvemos os problemas, resolvemos a circunstância que nós tínhamos, a pendência que nós tínhamos. Se nós erramos e parou por ali, continuemos. Porque nós vamos ter outras oportunidades de nos acertarmos de uma forma diferente numa próxima reencarnação. Se não deu nessa e houve o perdão, na próxima a gente volta com aquela pessoa para dar continuidade e até mesmo às vezes sendo orientado por aquela pessoa. Então que nós caminhemos com Cristo. E os que ainda não estão buscando uma direção, que aprendam que ficar parado e não buscar a evolução é automaticamente cessar tudo aquilo que você programou, que foi programado para você e foi dado como se diz, como prova e expiação para você passar, para você evoluir. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós caminhamos, vamos caminhar, vamos andar. Aquele que nos feriu, aquela pessoa que nós ferimos, façamos orações todos os dias para aquela pessoa, que possamos lembrar com afeto, com carinho, com amor, mas que não guardemos no coração. Nós não sabemos o que aquela pessoa guarda, mas aí já é da caminhada dela, da evolução dela. A gente precisa dar andamento na nossa, como se diz, administrar o nosso tempo, a nossa vida, nesse plano que nós estamos. Ninguém está fora do alcance. Muitas pessoas, elas desejam apenas ouvir uma voz que seja de um espírito encarnado ou de um espírito desencarnado, mas tudo aquilo que ela quer ouvir. Ou seja, eu quero ouvir que falem bem de mim. Eu não quero ouvir que falem os meus defeitos para me corrigir os meus defeitos. Então nós precisamos nos atentar a isso.
Porque nós criamos uma maquiagem, nós maquiamos os nossos defeitos e às vezes nós não enxergamos os nossos defeitos. Então, essa continuidade que eu falo para vocês, e essa questão do perdão que eu falo para vocês, é porque geralmente quando a pessoa não quer entender aonde ela errou e por que ela errou e aonde ela tem que acertar e para não errar mais, ela precisa da continuidade. E como se diz aqui, ela não quer ouvir a verdade. Ela não quer ouvir onde ela precisa mudar. O Evandro é cheio de defeito. O Evandro tem isso, ele precisa se corrigir. Mas quem precisa se corrigir? O Evandro. Eu não vou mudar a pessoa que está na minha frente, que está do meu lado, que está atrás de mim. Eu não vou mudar. Os meus defeitos são meus defeitos. Eu tenho que enxergá-los. Eu tenho que mudá-los. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque Jesus disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos caminhar. A quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, que não é muito será pedido. Não vai ser cobrado. Mas dentro da ótica da visão que você já foi, já aprendeu, já recebeu, como se diz aqui, já foi dado para você, então caminhe espalhando isso. Caminhe cultivando isso. Caminhe colocando isso em prática. A principal forma que nós caminhamos é a gente se orientando através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de Jesus, que coloca para a gente dentro das codificações de Allan Kardec, dos livros psicografados por Chico Xavier, dentre outros, médiuns psicográficos que a gente aprende. Então nós também precisamos buscar esse entendimento através da leitura, através da lapidação interior nossa. E entender o porquê que nós somos assim. Entender o porquê que nós sentimos dor quando a gente encontra com determinada pessoa. Nós precisamos buscar e não maquiar. Nós precisamos consertar e não fazer de conta que nós consertamos. Porque continuar errando, nós vamos voltar na estaca zero numa próxima reencarnação quando nós tivermos oportunidade. Se nós não tivermos oportunidade tão cedo, nós vamos ficar sofrendo. Porque no plano espiritual, onde nós somos preparados para a nossa reencarnação, a gente vai ter a nítida percepção de que nós desperdiçamos uma oportunidade de nos melhorarmos, de sermos melhor. E nós somos cheios de defeitos, gente, não tem ninguém perfeito. Se nós estamos nesse plano, e nós estamos, se nós sentimos dor, se nós sentimos desafeto, se nós sentimos todo aquele peso do dia a dia, se nós ainda sentimos raiva, ódio, é porque nós temos que realmente estar aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos no momento de regeneração faz tempo, a gente estuda, a gente lê, todos vocês sabem disso, vocês estudam, tem palestrante aqui toda semana falando, tem orador, tem facilitador, falando que nós estamos em processo de evolução, de regeneração. Mas a gente está meio que patinando, nós ainda não entendemos que a gente tem que dar continuidade, tem que caminhar, nós temos que ser bons. E ser bom não é sinônimo de deixar os outros passarem a nossa situação, vamos colocar assim, de uma forma bem grotesca, passar a gente para trás. Não é dessa forma. É entender que ele não chegou na evolução que ele precisava e que ele ainda pensa que enganando, mentindo ou falando algumas coisas, ele consegue se sobressair diante da situação da vida. E, na verdade, não é assim que funciona. Nós já temos entendimento. Passou por uma pessoa que te fez mal, continua caminhando. Quando lemos o Evangelho, a gente é instruído. Quando meditamos o que nós lemos, nós temos automaticamente, dentro da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todo o conhecimento, sabedoria de como nós devemos agir. Às vezes tem pessoas que me ligam, falam, Leandro, eu precisava que fizessem uma oração para mim. É claro que a gente vai fazer. É óbvio que a gente vai fazer. Nós espíritas, que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos, como se diz, nós temos que ter a conscientização de que nós estamos aqui para auxiliar, para orientar, para entender,
é para colocar em prática, né? Então, que espírita que sou eu que quando alguém liga para mim eu não atendo o telefone? Que espírita que sou eu que quando alguém liga para mim eu não faço uma oração? E o que é uma oração diante da grandeza de tudo aquilo que a doutrina nos coloca para que a gente coloque em prática? Que pede muito pouco para a gente. E que esse muito pouco a gente ainda não faz. Ou se faz, faz pela metade. Né? Ou se faz, faz pela metade. Então nós temos que estar preparados. Eu sempre falo, isso não é querer desprezar, menosprezar, ou não é querer falar que alguém é melhor do que alguém, ou em determinadas circunstâncias, tem pessoas que são melhores que outras. Em outras circunstâncias, tem pessoas que são melhores do que aquela. O Evandro, por exemplo, não bebe nada de álcool. O Evandro, por exemplo, não fuma. Porque não tem sentido uma pessoa ligar para mim e pedir uma oração, uma orientação, e eu estar lá com 2, 3 copos de cerveja, ou seja lá o que for, como se diz, né? Ou eu fumar, e eu falo, que tipo, vale a oração? Vale para a pessoa, mas dentro do conhecimento que eu tenho, cabe? Não cabe. Então eu tenho que estar 100%, pelo menos tentar estar 100% espiritualmente bem, para que quando alguém ligue, para que quando alguém peça ajuda, para que quando alguém vá conversar ou pedir uma orientação, não que a gente seja alguma coisa, não é isso, a gente tenha pelo menos a palavra de discernimento e a orientação do alto para falar e aconselhar ou confortar. Ou confortar. Então está preparado, é isso. Está preparado, é isso. Não tem sentido eu ter toda uma gama de conhecimento dentro da doutrina espírita e eu fazer o que a doutrina pede para fazer, eu não fazer de forma errada, fazer equivocado. Não tem sentido isso. Se a gente parar para pensar. Eu saí de uma palestra, de uma facilitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu chegar em casa e eu brigar com a esposa, brigar com o marido, brigar com o filho, brigar com a filha, brigar com os colegas de trabalho no dia de amanhã, porque todos nós, como eu já disse agora há pouco, temos as nossas deficiências espirituais. E essas deficiências espirituais não são nem tanto espiritual, porque ela vem agregada no perispírito, que envolve o espírito, e vem agregada no corpo material, que traz um pouco como se diz, do que nós temos que passar, do corpo material para o espírito. E isso às vezes desequilibra espiritualmente falando. Então, quanto mais ligado, quanto mais conectado a gente tiver com os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo de guarda, com as equipes mediúnicas, com os mensageiros de Jesus, com tudo aquilo que Jesus nos propôs e dispôs, mais equilíbrio nós vamos ter e mais entendimento diante da dificuldade que nós estamos passando. Será que eu, dentro do contexto que eu acabei de falar para vocês, ou qualquer um, com uma bebida ou com um cigarro, que tipo de orientação que eu vou receber para passar para alguém? Que tipo de auxílio que eu vou receber para passar para alguém? Não que o Evandro seja perfeito, não estou falando de mim. Eu estou falando de uma forma ampla para quem se dispõe a colocar a doutrina espírita em prática no teor mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até mesmo porque nós temos no final do Evangelho segundo o Espiritismo diversas preces para todos os tipos de circunstâncias que nós estamos passando. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece. Né? Então, o problema não é que Jesus, às vezes, ou que nós entendemos que nós estamos sozinhos diante das dificuldades da vida que são colocadas para nós. O problema é que nós nos colocamos sozinhos. Nós nos colocamos na posição e criamos um bloqueio. E automaticamente, é claro, é óbvio que a gente não... Os mensageiros de Jesus não deixam de amparar a gente. O nosso anjo de guarda não deixa de ficar do nosso lado, em momento algum. Ele vai olhar, ele vai esperar a gente tentar se reencontrar, se recompor dentro da circunstância que nós estamos passando. Mas o caminho a ser seguido é justamente o caminho que nós estamos procurando buscar aqui. Né? Não é porque a gente vem na casa espírita
que a gente tem que vir carrancudo, trancado, fechado, a casa espírita não está esperando mais isso da gente. A casa espírita está esperando a nossa mudança espiritual interior. Tudo aquilo que a gente precisa realmente colocar para fora e falar assim, isso me faz mal, isso não é meu, não me pertence, eu não preciso mais disso. É a mesma coisa que tem um vídeo circulando aí no Facebook e no Instagram, em que um homem chega, ele tira a mochila dele das costas, que está pesada pra caramba, e aí ele vai ver, ele pega, a primeira coisa que ele tira é um tijolo. Ele fala, olha, esse tijolo aqui, eu estou carregando ele está me pesando, mas ele não é meu, ele é do meu pai. Era um peso que o meu pai carregava, porque ele não tinha entendimento de como resolver essa situação, e eu trouxe para mim. E eu coloquei na minha mochila. Pesou. Aí ele vai lá na mochila dele, ele pega, ele tira o controle remoto de uma televisão, de algum aparelho, qualquer coisa, e ele fala assim, olha, esse controle remoto aqui é o controle remoto de uma televisão, de um ar-condicionado, de um aparelho de som, que pertencia à minha mãe. Por quê? Porque minha mãe tentava controlar tudo. Mas hoje a gente não consegue controlar mais. Então, o que é que a gente tem que fazer? É orientar. É fazer a nossa parte. Nós precisamos orientar. Se a pessoa vai querer aprender, vai entender, vai colocar em prática, é outra circunstância. É outro momento, é outra situação. É outra situação. E assim ele vai e tira várias coisas, mais 2 itens da bolsa dele. Ele tira uma panela que a avó dele fazia o alimento, né? Ele tira mais um outro objeto que eu não me lembro o que é, mas vamos olhar para dentro da gente e vamos ver o que é que nós estamos carregando lá de trás, ou de pessoas, de pesos que não são nossos. Nós temos que resolver os nossos, as nossas circunstâncias, os nossos mal-entendidos, as preocupações da vida. Todos nós temos. Quem que não tem preocupação aqui? Quem que não tem preocupação com o filho, de encaminhar um filho? Quem não tem? E às vezes a gente segura o filho perto da gente, né? Estou falando isso com base em mim. A gente segura, a gente quer perto da gente. Mas nós deveríamos pensar ao contrário. Por que pensar ao contrário? Porque se o teu filho não está perto de você, ele está levando uma vida reta, ele está trabalhando, ele está buscando algo bom, ele está buscando uma religião, ele está buscando trabalho honesto, digno, está procurando tratar bem as pessoas, parabéns, você venceu. Antigamente os pais tentavam segurar os filhos, né? Era aquelas famílias grandes, de 7, 8, 9, 10, 11 filhos, né? E o pai queria sempre todo mundo perto. Eu tive por base o meu pai, já está desencarnado, nós somos só em 3 irmãos, mas ele sempre procurava manter próximo dele. Né? Mas o que ele não entendia era que os filhos já estavam prontos para voar, ou seja, prontos para dar continuidade na vida. E voltando lá atrás da questão do perdão, que é essa continuidade que eu falo para vocês. É o exemplo que eu estou dando agora. Porque se eu parar, eu paro a minha evolução. Ou até entendimento eu tenho, mas eu não coloquei esse entendimento para frente. Para rodar, para ensinar, para auxiliar o nosso próximo. Nós temos as distrações, coisas que não nos agregam nada, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Quantas distrações nós temos no nosso dia a dia? Fala para mim. Quantas vezes a gente perde tempo com isso daqui? Usando de forma equivocada, errada. Todos têm Facebook, Instagram, outras plataformas digitais. A gente vai ficando velho, a gente não vai tendo dificuldade, então eu não tenho, além do Facebook, do Instagram. Esse TikTok da vida, essas coisas, não é uma crítica, todo mundo tem, gosta, né? Tem até mensagens bonitas, mas daria para ler muitos livros com o tempo que a gente ocupa aqui. Daria para ler muitos livros com o tempo que a gente ocupa aqui também, ou assistir muitas palestras.
e aprender mais. Aproveitar realmente a oportunidade da evolução, né? Dentro dessa questão da distração, nós temos aí a correria diária. Vocês perceberam que às vezes a gente corre, parece que a gente está patinando, não sai do lugar e não consegue resolver nada? Por quê? Porque não é no nosso tempo. É no tempo do nosso amadurecimento espiritual. Às vezes eu quero tanto uma coisa, eu busco, parece que cada vez que eu busco ela vai ficando mais longe. Por quê? Porque se você tiver aqui na tua mão a hora que você quiser, e você não tiver amadurecimento espiritual, você não vai saber lidar com a situação. E você vai acabar entrando na questão da distração. Você buscou e não sabe usar. Você buscou e não sabe colocar em prática. Você buscou e está fazendo de forma equivocada, errada. Aí, se nós pararmos e analisarmos, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou buscando a coisa certa? Eu estou colocando em prática o que é certo? O que o Evangelho segundo o Espiritismo me coloca? Pelo menos um pouquinho. Então nós precisamos cultivar momentos de silêncio, de introspecção, momentos em que nós avaliamos a nós mesmos para sabermos aonde estão os nossos erros, os nossos defeitos, né? A oração, a gente precisa estar sempre conectado com o alto. A gente precisa estar sempre pedindo a orientação. Nós não estamos hoje aqui reunidos por um acaso. Nós estamos aqui porque cada um tem a necessidade de receber o passo que está recebendo dos mentores da Casa Espírita nesse momento. Talvez alguém venha para cá e traz um irmão desencarnado em sofrimento, em que aqui vai ser desligado e levado para o plano espiritual. O intuito da doutrina espírita é esse. É a tua evolução, é você buscar dentro da tua evolução aquele que necessita, que precisa. É isso que necessita. É isso que nós temos que colocar em prática. As palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês acham que elas produzem vida, conteúdo para a gente? Demais, né? Muito. E dentro disso tudo que produz para a gente está conseguindo colocar isso no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, de viver? Eu, particularmente, acho que metade do desperdício. Porque a gente acaba se distraindo, a gente entra na distração. Mas não é nem nessa distração. Às vezes é no nervosismo com alguma coisa que não dá certo, que não era para acontecer, e a gente quer que aconteça. Que é o que eu falei agora para vocês, né? Então as palavras que estão no Evangelho, elas fortalecem a tua fé. O por isso da leitura diária, o por isso de abrir o Evangelho quantas vezes forem necessárias no dia, o por isso de pegar o Evangelho e ir lá numa prece no final do Evangelho, segundo o Espiritismo, e buscar a prece que eu estou precisando, ou a prece que alguém está precisando. Abrir agora, nas aflições da vida. Está aqui. E vai falar para mim quem não vive aflição na vida. Responde para mim quem não vive aflição na vida. Quem não está em aflição? Constantemente. E a resposta, o aconchego, está aqui. E às vezes a gente esquece. É a distração. Né? Porque aqui traz esperança. Aqui traz paz dentro da gente. E quando a gente não encontra aqui, que a gente busca através de alguém que a gente tem conhecimento, tem amizade, confia, acredita, sabe que a pessoa procura estar sempre acertando, não é sempre que acerta, a gente também está buscando de forma correta. Nós também estamos buscando de forma correta. Então aqui mostra o caminho que a gente deve seguir. Porque a doutrina espírita, eu sempre falo, ela é uma religião que ela nos conecta com Deus. Ela é uma ciência que ela nos dá explicação pelo que o nosso corpo material, não só isso, entre outras vertentes, ela é
mostra pelo que o corpo material está passando. Então nós temos religião, nós temos ciências, nós temos filosofia, que é a filosofia de vida que nós devemos incorporar e seguir. Eu estou lendo o Evangelho para mim aprender a ser melhor. Comigo. Para depois eu ser melhor com o meu próximo. Porque não adianta nada eu ser melhor com o meu próximo e eu me maltratar. Eu não evoluí. Para mim. Eu trato todo mundo bem, mas eu não cuido de mim, eu não cuido do meu corpo material, eu não cuido dos meus pensamentos, eu não cuido das palavras que às vezes saem da minha boca, eu não cuido dos conteúdos que eu leio, dos vídeos que eu assisto, do que eu vejo no celular, ou às vezes da forma que eu trato minha família dentro de casa. Então a gente precisa entender que o caminho que nós devemos seguir, da mesma forma que você se trata, se cuida, olha para você e tenta melhorar, você tem que colocar esse contexto dentro da tua casa. Você tem que colocar esse contexto dentro da casa espírita, lá fora, na rua, no teu trabalho, para quem vai conversar com você. A doutrina espírita pede muito pouco para a gente, porque nós não temos condição de assimilar tudo e colocar tudo em prática de uma vez só. E esse pouco a gente não está colocando em prática. Tem muita gente que fala assim para mim, fala, nossa, irmão, eu leio o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, entre outros livros, e cada vez que eu leio eu tenho um entendimento diferente, claro, porque você está amadurecendo, espiritualmente falando. E você começa a mudar a maneira de agir com o teu próximo sem você perceber. Sem você perceber. Não significa que aqui todo mundo vai virar santo. Nós temos N reencarnações ainda para passar. E nós temos, quando nós desencarnarmos, ainda várias situações para esperar, para acontecer, para a gente poder reencarnar com os irmãos, as irmãs, as pessoas certas, para nós cumprirmos com as missões de desenvolvimento espiritual, para cultivarmos o amor. O sentido de tudo é a gente entender o que é o amor, o que é amar ao próximo. O que é? Vocês entenderam? Aonde que vai? Aonde que isso busca lá longe? Então talvez você esteja enfrentando dúvidas. Recorra ao Evangelho. Assista a palestra. As dúvidas são as provas. As dúvidas são a evolução que você precisa. Talvez você não vai encontrar aqui hoje. Você vai encontrar o mês que vem, a semana que vem, o ano que vem. Mas o que importa é que você está buscando solucionar suas dúvidas. E o que é a dúvida? A dúvida é quando você está em cima do muro, buscando entre o certo e o errado. Ou seja, o certo e o duvidoso. Aí cabe a você manter a postura, manter-se na linha. Vamos colocar de uma forma grotesca de novo e descer do muro do lado certo. O que é descer do muro do lado certo? Caminhar da maneira correta. Gente, ninguém engana ninguém no plano que nós estamos. Eu posso enganar qualquer pessoa, mas eu não engano meu anjo de guarda que está do meu lado, me intuindo, porque ele sabe das minhas intuições. Ele sabe do meu pensamento. Por que eu tenho obsessores? Porque os meus pensamentos são ruins. Eles vêm através das minhas ondas. Eles chegam perto de mim, se apossam de mim, através do meu equilíbrio, do meu emocional. Então, se nós buscarmos o bom senso, nós vamos ter o amparo da espiritualidade, para que a gente possa estar caminhando com mais destreza, com mais amor, com mais empatia ao próximo, ser mais solícito com o nosso próximo. Parece que é muito simples falando, mas no dia a dia é muito complicado. Parece que é muito simples falando, mas no dia a dia são colocados realmente pessoas que têm que passar pelo nosso caminho, nós passarmos pelo caminho daquela pessoa, para ver quem muda quem. Olha como que é que funciona.
De repente passa alguém do nosso lado que tira a gente do trilho. E de repente passa alguém do nosso lado que a gente coloca no trilho. E a gente tem que estar preparado para isso. Primeiro, para não sair do trilho. Segundo, para colocar no trilho. Essa é o que o Evangelho pede. O cansaço que a gente tem, talvez seja a falta de fé que a gente precisa. Não tem sentido eu caminhar e eu fazer tudo que eu tenho que fazer, sem eu olhar para, como se diz, para o alto. A maneira que eu me refiro a olhar para o alto é abrir o meu coração para Jesus e agradecer, pedir que me oriente, que me auxilie, que me ampare, dentro daquilo que eu tenho que resolver. Quantas vezes nós precisamos conversar com alguém, nós temos que participar de alguma reunião, nós temos que tocar num assunto delicado, sério, seja aonde for. A gente faz uma oração e pede para ser bem orientado, para que a gente coloque as palavras corretas ali, para que consiga acertar e direcionar da melhor forma possível aquilo que a gente é colocado, proposto a fazer melhor. Então, nós temos todo esse amparo. Nós estamos utilizando esse amparo? Talvez não, talvez sim, depende da pessoa, depende do momento, depende do estado espiritual que a pessoa está, né? Talvez esteja passando por uma luta que ninguém conhece. Esse é um momento, uma situação, uma circunstância muito delicada. Muito delicada. Todos nós temos conflitos dentro de nós. Nós temos conflitos dentro de nós. Situações mal resolvidas. Intuições que nós recebemos, negativas, que nos levam, induzem ao erro. Mas nós não vamos culpar o nosso obsessor no nosso erro se nós temos conhecimento que nós estamos errando. Ou se nós sabemos como nós temos que fazer para fazer da maneira correta. Nós não podemos fazer isso. Porque a gente já tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Né? Agora, conflito interno, gente, todo mundo praticamente passa. Às vezes está passando. Às vezes não termina. Às vezes o conflito interno entra numa depressão. Às vezes o conflito interno ele entra e te leva num estágio ruim, que você não consegue sair, você precisa de ajuda. Então vamos nos concentrar na doutrina espírita. Nós temos, no plano terrestre que nós nos encontramos, nós temos os profissionais da área que cuidam dessa parte também, que ajudam. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar, né? O mesmo Jesus que falou às multidões, ele falou para os seus discípulos. Seus discípulos saíram esparramando as suas palavras, as suas pregações, as suas parábolas. E nós, dentro do conhecimento que nós temos, dentro da casa espírita que nós temos, nós estamos fazendo isso? Nós estamos colocando em prática isso? Nós estamos levando isso para fora da casa espírita? E eu ainda coloquei aqui, né? Se eu perguntar para todos aqui, não precisa responder não. Não precisa responder não, senão vai complicar. A sua voz consola? Vocês já se perguntaram isso? A tua voz consola? Não é o tom da tua voz, o que sai da tua boca. É o que você fala para o teu próximo. Ela consola? Ela orienta ou ela desorienta? Você já parou para pensar nisso? Será que a gente está falando abobrinha por aí? Ou a gente está falando coisas, conteúdo que agrega, que faz a pessoa melhorar? A tua voz corrige? Ou a tua voz orienta? Corrigir é uma coisa, orientar é outra. Às vezes na correção você arruma uma inimizade. Na orientação, a pessoa se sente no livre-arbítrio de fazer o que você orientou ou não fazer. A correção às vezes distancia a pessoa
tudo uma questão de conversar, saber conversar, o momento de conversar, a maneira de conversar, a maneira de agir com a pessoa. Se eu chegar bruto com uma pessoa para conversar, com as melhores das intenções do mundo, e eu não souber conversar, o que vai acontecer? Eu vou distanciar, vou arrumar briga, vou arrumar confusão. Eu vou arrumar confusão. São palavras que não estão no Evangelho, mas para quem lê o Evangelho várias vezes, começa a ter um entendimento diferente, buscar num campo maior, aonde é que estão erros e acertos. Aonde é que nós precisamos buscar mais e deixar menos. Né? A sua voz orienta, como eu disse para vocês. A tua voz não é no sentido de salvar, mas vamos colocar essa palavra. A tua voz salva. A tua presença traz equilíbrio para o ambiente que você chega. Ela salva? Tem lugares, gente, que às vezes você chega, você não consegue falar, você não consegue se expressar. Por quê? Porque o ambiente não te dá oportunidade para você fazer aquilo que deve ser feito. Então, o melhor que você tem a fazer é manter-se calado em oração. Fazer o que você tem que fazer, esperar acabar o tempo que você tem que ficar ali e sair para a tua casa, sair para o teu trabalho, sair para algum outro lugar. Porque nem todo lugar você pode ser a pessoa mais bem relacionada, educada, orientada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que dá a oportunidade de você colocar aquilo que você sabe que você gostaria de colocar ali. Então, que você não agregue o negativo dentro dessa ótica. Ali já é o momento de você ficar em oração, para ver se você contagia o ambiente com a tua oração. Então, nós temos o tempo de ouvir, nós temos o tempo de aprender, nós temos o tempo de falar. E isso faz parte do nosso cotidiano. Às vezes, em determinado momento, nós só vamos ouvir, em determinado momento, nós vamos ser obrigados a falar. Mas, claro, com bom senso, como eu disse agora há pouco. Né? E dentro disso tudo, todo mundo aqui se reserva um tempinho durante o dia. Não vou pôr muito, não. Meia hora. O que é meia hora dentro de 24 horas? Para sentar numa cadeira e fazer uma oração, e fazer uma reflexão, e lembrar das pessoas que precisam de oração, e agradecer por tudo que você viveu até ali, pelo que você aprendeu até ali, pelo que você passou e superou, pelas dificuldades que já passaram, porque às vezes a gente olha para frente e a gente quer tratorar. Um termo bem bruto, rústico. Tratorar, às vezes, é até passar por cima do nosso próximo. Mas a gente precisa parar durante o dia, todo dia, e isso ajuda muito, gente. Ajuda muito no equilíbrio. Demais. Senta numa cadeira, num cantinho da tua casa, num lugar silencioso. Senta. Conversa com o teu anjo de guarda, mentor espiritual que está ao teu lado. Agradece. Pede o discernimento para você receber o que você precisa. Mas agradece em primeiro lugar. Lembra de todas as dificuldades que você passou, desde quando você se entende por gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fiz isso. Eu faço isso. E às vezes a gente lembra de coisas que a gente sente vergonha da gente mesmo. E esses momentos trazem lucidez para nós continuarmos a nossa caminhada sem errar. Trazem lucidez. Então, ler e meditar diariamente é muito importante. Silenciar-se nas distrações, não se perder no caminho, é importante. Né? Buscar a sensibilidade espiritual para ouvir a tua direção. Vamos buscar a nossa sensibilidade, vamos ficar quietinho, parado. Vamos ser sensíveis ao plano espiritual, deixa eles falarem com a gente, orientar a gente. Porque a gente tem que estar sempre disposto a ouvir, no silêncio. É no silêncio que a gente tem as maiores lições.
É no silêncio que nós temos os maiores entendimentos. É no silêncio que nós nos conhecemos. É no silêncio da gente. Não é no silêncio de ficar em silêncio num ambiente cheio de gente, cheio de irmãos, de pessoas. É no silêncio, é na reflexão que a gente vai entender quem que nós somos. O que é que está nos machucando? Onde é que nós precisamos acertar? E o que é que nós precisamos deixar de lado? Então eu deixo a reflexão dessa noite justamente dessa forma que eu falei para vocês. É a questão do silêncio. Faça silêncio durante o dia. Procure olhar para essa sensibilidade espiritual que é o silêncio e tentar entender o que ela está te pedindo. Porque às vezes você está sofrendo tanto, teu conflito interior, tanto, e você consegue resolver talvez em partes, talvez tudo, ou talvez não, a curto prazo, todo aquele marasmo que você se encontra por dentro. Não para, a gente corre, cansa, corre. Eu estava falando para o Sr. João aqui, a gente corre, tem tempo para tudo. Sabe quando que a gente para? Quando a gente fica doente. Aí a gente para. Aí a gente é obrigado a ficar na cama. Aí nós somos obrigados a ficar dentro de casa, deitado, tomando remédio. Quando a gente não fica, fica correndo, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, para o marido, para os filhos. E aí, de alguma forma, alguém te coloca sentado, forçado, com algum probleminha, para você ficar dentro da tua casa, para você tentar entender alguma coisa, mas a gente não. Já está ali, sendo medicado pelos médicos do plano da Terra, mas já está com a cabeça girando, pensando o que vai fazer a hora que melhorar. Quando, na verdade, acalma, aquieta teu coração, acerena teu coração. Tenta entender o que está acontecendo com você. Vê o que é que você precisa mudar. Agradece as pessoas que já passaram pela tua vida, sendo familiares ou não, que já te depositaram alguma coisa no teu coração que serviu, que hoje você cultiva de uma boa lembrança, que você até sente saudade, mas que é uma saudade que é um remédio, que às vezes te dá orientação para você prosseguir, caminhar. Então vamos cultivar isso. Vamos procurar evoluir dentro de nós, a partir do nosso interior. Lapide tudo aquilo que é ruim dentro de você. Faça como se fosse um mapa escrito a caneta. Olha, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, mas você também tem virtudes. Então foca naquilo que você faz de melhor, faz para você e para o teu próximo. E tenta não errar naquilo que você já está. É um caminho magnífico, maravilhoso. Sem precedentes, é para isso que nós estamos aqui. Então, pessoal, vamos deixar os fardos que a gente carrega, tirar da malinha que a gente carrega, que não é nosso. E tem fardo que é nosso, que é egoísmo, mágoa, rancor, ódio, inveja, ciúmes, tudo isso. Não nos traz nada de bom. Absolutamente nada. O que é nosso vem por intermédio do nosso merecimento, daquilo que foi programado para a gente no momento certo. E a gente vai saber destinar aquilo no momento certo para as pessoas certas. Porque nem todos estão preparados para receber. Nem todos estão preparados para receber. Então, faça a pergunta que eu falei para vocês. Procure no momento de silêncio perguntar. Quem eu sou, como eu estou, o que eu estou fazendo. Esse é o sentido da doutrina espírita. É fazer nós nos conhecermos intimamente. É nos melhorarmos intimamente. É colocarmos em prática a caridade íntima dentro daquilo, tudo que você aprendeu, que nós aprendemos para com o nosso próximo.
dentro do que você sabe que o Evangelho te passou e que você tem entendimento no momento. Não queira fazer nem mais. E o pouco também, às vezes, é pouco, você pode fazer mais, então faz. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram essa noite de estar aqui. Eu espero que eu tenha tocado pelo menos um coraçãozinho com essas palavras, como se diz, que a gente tenta colocar, né? Talvez a gente não se expresse tão bem, mas a gente vem de coração aberto. E a gente vem buscar luz, buscar paz. E claro que a gente leva o que a gente busca, que é a paz, a luz, o amor, a tranquilidade. Obrigado a todos, que vocês retornem aos vossos lares, munidos aí das boas vibrações, do envolvimento fraterno, dos passes magnéticos que foram aplicados em cada um esta noite, dentro das circunstâncias que cada um necessita, precisa. E não esqueça do silêncio e da oração diária. Lembra sempre, nós temos 24 horas, 30 minutos não vai fazer falta. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sim. Bem, então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus de Jesus, orarmos uma prece ao Dr. Bezerra de Menezes, para que através dos amigos espirituais nos traga uma graça e uma cura por todos aqui presentes, por todos aqueles que aqui hoje não puderam comparecer. Nós elevamos o pensamento para eles também. A te rogamos, Pai de misericórdia infinita, as graças de Jesus Cristo através do Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de colaboradores. Que nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedor e assistindo aqueles que apegam o seu infinito amor. Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigos humildes sofredores, momento sua falange de amigo e benefício de todos aqueles que sofrem. Santo Espírito, digo sobre o Senhor, derramai sobre todos a graça e a cura. A criatura se torna amiga da paz do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Seja,